Olá, tudo bem? Estamos chegando aqui no canal Delpozo Informação e Debate com o nosso convidado Wilson Santin, liderança estadual, liderança nacional do MST, uma figura que tem uma longa caminhada na trajetória de lutas do nosso estado de Santa Catarina. E o Santin chega aqui para avaliar diversos temas da conjuntura. Antes de passar para o Santin, eu queria convidar para você que está nos acompanhando, que não está inscrito no canal, se inscreva aí, é só clicar em inscrever-se. Se você está inscrito, é 1 segundo e você está inscrito, vai passar a acompanhar e receber aí os nossos vídeos para poder acompanhar aqui no nosso canal. Também curta, comente, compartilhe o link dessa transmissão para a gente chegar em mais pessoas. Santin, tudo bem? Como é que está, meu querido amigo? Seja bem-vindo aqui no programa. Muito obrigado, boa tarde, uma saudação a todos e todas, saudação a você. Gilberto, é uma honra, uma alegria, uma satisfação imensa sempre estar no canal e a gente, então, estamos à disposição das perguntas. A ideia, nós estávamos conversando, não é, Gilberto, é fazer um bate-papo, um diálogo aí sobre o momento político que nós estamos vivenciando no nosso país e a nível mundial, porque hoje tem uma conjuntura mundial, internacional, muito complexa, perigosa até, em um certo sentido, com as guerras, mas não só. Essas atitudes agora, por exemplo, de retaliação de sobretaxas do Trump lá dos Estados Unidos. Então vamos conversar sobre isso. O que está por trás disso aí? Perfeito. O que está por trás de tudo isso? Você viu que eu vim em homenagem a você, não a você, mas ao Movimento Sem Terra, com o meu boné do MST. Parabéns. Né? Tu tá sempre com ele, eu uso, não é o tempo todo, né? Porque também depende do ambiente que a gente está, mas também gosto muito de usar esse boné, que é um símbolo da luta do povo brasileiro. Obrigado, né? Obrigado, Gilberto. E assim, ó, tudo que a gente vai dialogar aqui está interligado. E tem uma coisa fundamental que está acontecendo, né? Que é esse tu citou já, então vamos começar por isso. Eu ia começar por outro tema, já vamos começar por esse debate, por essa situação que o Trump, que resolveu se colocar como imperador planetário, que quer taxar todo mundo, quer impor taxa para todos os países, criando uma situação catastrófica, completamente anárquica do ponto de vista da economia mundial, inclusive da economia norte-americana. E, claro, trazendo também prejuízos para a economia brasileira, porque não há como esse tipo de decisão não impactar na economia em todos os locais do mundo. Com uma diferença. Aqui no Brasil ele conseguiu, digamos assim, uns traidores da pátria para aplaudir e dizer que tem que fazer, para tentar barganhar e fazer chantagem com o governo brasileiro. Esses traidores não passarão, né, Santin? Espero que sim, que não passarão. Mas, em primeiro lugar, é preciso dizer o seguinte, eu me arrisco a dizer, claro que pode ser que eu esteja enganado, equivocado na análise, né, na maneira de observar essa conjuntura. Essa prepotência do Trump, essa arrogância, essa prepotência, esse ato que parece um desmiolado, na verdade não é. Na verdade, isso aí é um sinal de fraqueza. Aquilo que aparenta ser essa soberba do Trump é um sinal de fraqueza. É um sinal da crise estrutural do modo de produção capitalista. Isso é uma consequência. O capitalismo está em crise mundial, é uma crise estrutural que nós estamos avaliando há muito tempo. Ele não consegue se reproduzir, não consegue encontrar saída para essa crise estrutural que gera grandes contradições nas economias de todo mundo. E os Estados Unidos, todo mundo sabe que os Estados Unidos estão em decadência, estão perdendo espaço na economia, na geopolítica, em tudo. Então, essa atitude do Trump, que é lógico que é uma atitude fascista, próprio do cara que quer ser o imperador, tipo o dono do mundo, ao mesmo tempo é um sinal de fraqueza, é um sinal de fragilidade. Essa é a contradição, como as guerras. A existência das guerras são um sinal de consequência da crise do capitalismo. Então, o pano de fundo, pessoal, o pano de fundo é essa crise estrutural do modo de produção capitalista.
Então é importante nós, classe trabalhadora, povo brasileiro, movimento sindical popular, perceber isso, que ao mesmo tempo que o capitalismo aparenta ser essa potência, essa fortaleza toda, e o próprio Trump e os Estados Unidos, é um sinal de contradição, é um sinal de fragilidade. Então ele daí ele apela para a ignorância, ele apela para esse artifício, que passa a ser uma atitude desesperada. Isso é um desespero, não é um sinal de grandeza política, de quem tem capacidade, perdeu a capacidade de ser hegemônico. Estados Unidos não é mais hegemônico, o dólar já não é mais, está sendo questionado, enfraquecido. Ele mesmo outro dia falou, meu Deus do céu, o dólar não pode perder a referência de ser o padrão da moeda do mundo. É um sinal de fragilidade. Porque hoje as negociações todas internacionais se dão por conta do dólar e os Estados Unidos ganham com isso. Quando o Brasil negocia com outros países pelo dólar, os Estados Unidos ganham dinheiro com isso. Com a quebra desse monopólio, que é aquilo que o Lula tem pregado através dos BRICS e tal, isso quebra esse monopólio e fragiliza a economia americana e dá mais poder e mais liberdade para todas as outras nações, não ficam dependentes do Império Americano, né? Exatamente. Então tem as outras moedas, tem o BRICS, tem as outras economias, tem a China, tem a Rússia, tem a Índia, tem o Brasil, tem os países da África, tem o Oriente Médio, tem outras forças atuando nas economias e na política mundial. E os Estados Unidos não é mais o dono do mundo, não, como eles sempre acharam que eles eram os donos do mundo e império. Ainda é imperialismo, não vamos se enganar, ainda é essa atitude do Trump, essa decisão translocada dele e tudo mais, é uma ação imperialista, de caráter imperialista, obviamente. Mas não é o imperialismo no tempo que eles tinham uma hegemonia, um controle quase que unilateral sobre o mundo. Agora não. Então tem que olhar essa crise com mais cuidado para a gente ver o movimento das contradições. É a tal da lei da dialética. Tudo está em movimento, mas tudo está em contradição ao mesmo tempo. Então, não é algo assim linear. E tem consequências. Então, o estrago que o Trump faz na economia brasileira, com essa medida, e o transtorno para o empresariado, para todo mundo, criou uma situação política que é quase unanimidade. Claro que tem aqueles que ainda defendem, né, os mais afoitos aí do bolsonarismo, mas mesmo no empresariado, na classe média, no empresariado em geral, está todo mundo contra. Ninguém, a mídia, ninguém em sã consciência está dizendo, ai que maravilhoso que é o que o Trump está fazendo sobre taxar. Todo mundo repudiando. Uhum. Todo mundo, no fundo, condenando e criticando. E causou isso daí um desgaste político para o bolsonarismo imenso. Ainda mais agora que ele, tudo indica, vai para a cadeia. Vai ser condenado e deve pagar pelos imensos e inúmeros crimes cometidos, porque aquilo que o Procurador-Geral da República mandou, e está escrito lá, ao meu ver, não há dúvida que ele vai ser condenado. Aquele núcleo duro, e ele foi colocado, o Bolsonaro, como o número 1. Comandante-chefe. O comandante-chefe. Então, a máscara, pessoal, a máscara cai. A casa está caindo para o Bolsonaro e para os seus asseclas. E eles tentaram usar esse negócio, até o Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos, tentaram usar esse negócio como se fosse, isso é uma chantagem, está na carta do Trump, para salvar o coro do Bolsonaro. E aí entrou nesse pacote o Tarcísio, que tentava se colocar de bolsonarista moderado, já com apoio da mídia e do capital financeiro, se colocou no pacote, fez um monte de atrapalhada e foi engolido pelo vácuo. Quer dizer, eles estão hoje, do ponto de vista da direita, perdidinhos. O Lula já vinha crescendo em função desse negócio da taxação dos ricos e da isenção até R$5.000, até R$7.000 dos trabalhadores,
né? E esse pacote todo já mudou o caldo e é uma tendência de crescimento do Lula, de reposicionamento do Lula e de fragilização da extrema-direita. Pois é, você está falando, é bem isso aí. Então, a conjuntura, a situação atual, porque a análise da conjuntura, como diz o João Pedro, é que nem o limpador de para-brisa do carro. É para clarear, para a gente não ir com o motorista, não ir com o veículo para o mato, para a capoeira, né? Não perder o rumo. Então, é para clarear o nosso rumo, como é que a gente segue. Então, eu particularmente, me arrisco dizer, me animo em falar que nós estamos vivenciando uma conjuntura política boa. Ela é cheia de armadilhas, ela é complexa, ela é de contradição, ainda é desigual para nós, né? Mas está melhorando o ambiente político para o nosso lado e está piorando para o lado dos nossos inimigos. Então Está caindo a máscara, né? Está caindo a máscara. Então é uma conjuntura política boa para fazer o debate, bom para dialogar com a sociedade, bom para dialogar com os trabalhadores sobre o plebiscito que a gente vai falar logo em seguida ali, né? Que é um momento especial. Eu acho que veio num momento ótimo, excelente a ideia de nós construir nessa construção do plebiscito popular. Está aqui conosco o companheiro Volney Schucre, do Sintesp, que é aqui da coordenação, junto com a gente, aqui nós, né? Da coordenação estadual desse processo. Então, é uma conjuntura, de um lado, que ela tem muitas contradições, tem muitos desafios, é um momento onde a gente sabe que a burguesia, a alta burguesia, o sistema financeiro, o agronegócio, os donos do capital continuam acumulando renda, riqueza e lucro para eles, e aonde o povo ainda nós estamos sofrendo muito as consequências desse sistema capitalista em crise a nível mundial. Só que ele está. Só que a crise está caindo no lombo do povo, continua caindo no lombo do povo. Mas o capitalismo é assim. O capitalismo é isso. A conta, quem paga, no final, sempre é a classe trabalhadora e o povo. Corte nos gastos públicos, precarização no serviço público de saúde, educação, segurança, de tudo, precarização no trabalho, um salário ainda baixo, custo de vida elevado, aluguel, quer dizer, a grande massa é nós, o povão, que pagamos a conta. A burguesia continua ganhando, mas a burguesia brasileira está dividida. A burguesia brasileira está dividida. Eles não querem mais embarcar numa aventura à moda Bolsonaro. Eles não querem, porque isso aí, e essa jogada, essa do Bolsonaro mandar o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, para fazer conspiração contra o nosso país, isso é uma vergonha, um descalabro, a gente tem de repudiar, e as pessoas de bem não aceitam isso. O povo está comentando, agora está ficando claro, o pessoal fala, agora está ficando claro por que o Eduardo Bolsonaro foi para lá. Foi para lá para fazer esse serviço sujo contra o Brasil, contra o povo brasileiro, junto com o Trump. Essa ficha, pessoal, essa máscara está caindo. Agora, cabe a nós, movimento sindical, movimento social, a militância de esquerda, nós fazer a nossa narrativa, nós fazer o diálogo com o povão. Então, o plebiscito popular, entro nesse assunto, ele é uma ferramenta fundamental. O plebiscito tem que ser um método de trabalho de base. Não é só os votos que a gente quer, né? A gente quer juntar 10, 15 milhões de votos, eu acho que é possível, até o dia 7 de setembro. O tempo é curto, convenhamos, né? Um tempo curto, mas está pegando, e se nós levar isso para os bairros, para as comunidades, com um trabalho educativo, um trabalho popular, de conscientização, e ligar o sentido do plebiscito, que é essa missão de a redução da jornada de trabalho sem reduzir o salário, fim da escala 6 por 1,
isentar a quem ganha até 5 mil, a questão de taxar as grandes fortunas, os mais ricos. Diminuir a taxação de quem ganha de 5 a 7 mil reais. Não, ali diminui. Porque zera até 5 e diminui de 5 a 7. Então, ali vai beneficiar uns 30 milhões de trabalhadores e trabalhadoras que vão se beneficiar. E veja bem o ganho que é isso aí. E a outra questão da conjuntura política desses dias foi aquela votação do Congresso Nacional do Centrão, que derrubou o decreto do Lula, que colocava a questão de aumentar um pouquinho o IOF, que é para calejar um pouco naqueles 142 mil que nunca pagam nada de imposto. Essa atitude do Congresso também pegou muito mal, Gilberto. Pegou muito mal perante a sociedade. Pegou mal isso daí. E o governo Lula, o governo, a esquerda, eu acho que foram felizes no momento que o Lula foi para o enfrentamento. E o Haddad, o governo foi para o enfrentamento. Acho que foi um dos poucos momentos que a conjuntura possibilitou o nosso presidente Lula e o time do Lula ir para o enfrentamento. E aí veio muita gente boa fazendo os vídeos, fazendo as matérias, fazendo a conscientização, colocando isso para a sociedade. Nós que estamos no movimento aí do plebiscito e tal, a gente percebe na nossa luta, desde nós da luta pela terra, nós abrimos um acampamento novo agora, de luta pela terra, do MST, lá em Correia Pinto, na região serrana, dentro de um assentamento, que é uma maneira diferente que a gente tem que fazer para organizar, e está massificando, como a gente nem imaginava que ia massificar tanto. Já passa de 200 famílias. Fazia tempo que nós não conseguia massificar. Então voltou a massificar. Então é o clima político bom que está vendo, digamos assim, melhor para a nossa jornada, para a nossa luta. E a gente percebe esse sentimento nas pessoas, favorável ao plebiscito, favorável a essas bandeiras, à organização do povo. Então é um clima político bom. E eu acho ruim para eles. Claro que eles vão estar sempre contando as vantagens deles. Nunca vai faltar para eles analistas ou falsos analistas para colocar aquele enredo que é sempre pró-sistema financeiro, para os interesses do agronegócio e da burguesia, do grande capital. Mas eu vejo, eu estou animado, pessoal, eu estou animado com a conjuntura, que eu acho que é uma conjuntura boa para o nosso lado. É uma conjuntura boa. Temos possibilidades, eu acho, até de repente, aí, de nós voltar a ter um reascenso, Valnei. Nós voltar a ter um reascenso de massas no nosso país. Por que não? E é isso que a gente busca com o plebiscito. Com o plebiscito, a gente quer criar um movimento de massa, um movimento social, um movimento de massa, de conscientização do povo, para que o povo possa debater, possa discutir, possa se colocar suas angústias, suas reivindicações, suas necessidades. Então, acho que a conjuntura ela nos coloca muitos desafios, evidentemente, porque nós estamos em luta de classes, né? De um lado estamos nós, classe trabalhadora, do outro está ao lado a burguesia, as forças do capital, do empresariado, do agronegócio, sistema financeiro, as transnacionais, eles estão aí, e eles ganham com as guerras. Agora, essa, por exemplo, da sobretaxa, que o Trump colocou, criou um problema muito sério. Criou um problema muito sério para eles também. Como é que vai ser? E, inclusive, lá dentro dos Estados Unidos, tem gente que vai perder dinheiro lá, americano, que tem comércio, tem relações. Então, eu acho que o Trump ele pensou em fazer uma grande coisa e fez uma grande de uma lambança. Na verdade, ele está fazendo o tempo todo isso, assim. Mas assim, ó, Santinho, isso daí da taxação do Trump, primeiro derrubou a máscara do bolsonarismo, né? Por quê? Porque todo mundo percebeu que a primeira coisa que o Jair Bolsonaro pensa é se
livrar a sua pele. Ele não se preocupou com quem está preso há muito tempo porque seguiu as suas orientações, os seus comandos e está preso e vai ficar preso e tem que ficar preso porque tentar dar golpe de Estado não é brincadeira, não é passeio no parque, né? Ele não está preocupado com isso. Todo mundo percebe que ele está preocupado consigo mesmo. Ele quer se livrar da cadeia, ele quer livrar a sua família, né? Então, e ele continua atuando de forma golpista. E, ao mesmo tempo, o Tarcísio acabou afundando junto, o Zema, o Caiado. Por quê? Porque eles querem se passar como mais moderados, mas tem que se agarrar ao bolsonarismo para tentar se viabilizar. E isso desmascarou essa turma toda. Então, esse, para mim, é um fator relevante da conjuntura, né, que tende a ter uma reversão, talvez até dentro dos Estados Unidos, tem ação lá dentro do país contra as taxações do Trump, porque isso impacta no país de forma gigantesca, né? Pegar só o suco de laranja, 70% do suco de laranja consumido nos Estados Unidos vem do Brasil. Como é que tu muda isso de uma hora para outra? Né? Imagina o preço subir 50% no suco de laranja lá. Então isso vai impactar na sociedade lá, tem impacto lá. O governo, eu acho que está agindo corretamente, não está simplesmente respondendo a quente, né, Santinho? E está sabendo calibrar isso e dialogando com a sociedade sobre isso. Como é que você avalia, então? Esse é um cenário que eu queria que tu avaliasse um pouquinho melhor. Bem colocado. Eu acho que o governo Lula acertou. Primeiro, que botou uma pessoa de alto nível, de alto calibre para negociar e para coordenar esse processo, que é o vice-presidente da República, o Alckmin, e que é ministro da Indústria e Comércio, que transita junto ao setor industrial, o agronegócio e o empresariado. Então, o Alckmin é uma pessoa que tem muita legitimidade, é respeitado, né, no meio da burguesia e tal. Então, acho que ali o Lula acertou. Olha, estou botando aqui, não é qualquer... E juntou ministro, juntou. Então, o nosso governo está dando uma demonstração de seriedade, de competência e de alto nível na negociação e, ao mesmo tempo, preparando as medidas. Claro, conforme vem, vai, né? Então, eu acho que eu, olhando assim, vejo que as coisas, né, nós, porque uma análise sempre ela é conjunta, mas eu acho que está certo, está no rumo certo, está sendo bem conduzido esse processo, que a gente não sabe. Agora, é sério, porque hoje de manhã, por exemplo, eu estava vendo lá no Vale do São Francisco, questão da uva, questão da manga. Agora é a colheita da manga. E os os nossos assentamentos produzem muita manga, muita uva lá. E agora que é a época que vai a exportação. A pergunta que fica, como é que vai ficar isso aí? Quem é que vai pagar esse prejuízo? Quem é que vai pagar essa conta? Até os produtores de mel. Apareceu lá numa associação, lá no Piauí, que é tudo pequenos produtores de mel desesperados, né? Então, os impactos, o desastre que essas medidas tomadas lá estão implicando pelo mundo afora do nosso país, é muito sério tudo isso. E eu acho que vai ter consequência na política. Já está tendo consequência na política. Consequência seguinte, já tem bolsonarista desembarcando. Tem bolsonarista de carteirinha já se arrependendo, dizendo que se arrependeu, que não é bem assim. Então, o impacto na política, a não ser que a gente não sabe adivinhar o futuro, não dá, mas eu acho que o impacto na política, ele favorece o nosso lado, favorece o Lula, favorece a esquerda, favorece os setores democráticos, progressistas da sociedade brasileira. E a nós, movimento sindical, movimentos sociais, populares, cabe o nosso papel de organizar o povo. O nosso papel é organizar o povo, organizar as lutas pelos direitos, pelas reivindicações. Esse é o nosso papel histórico. Nós existimos para isso, o movimento sindical, movimento sem terra, organizações da classe trabalhadora, nós existimos para organizar o povo e para lutar pelos nossos direitos, independente do governo que esteja lá,
Claro que com Lula, com o governo Lula, nós não somos bobo, né? A gente sabe que a negociação, o diálogo, a possibilidade de atendimento das nossas pautas, das nossas reivindicações são mais viáveis, são mais concretas. Tem a possibilidade, sim, de ser atendidas essas pautas, de serem atendidas como está sendo. Muitas delas, outras ainda não. Por exemplo, na reforma agrária, tem que avançar mais, é a nossa reivindicação, temos cobrado, né? Principalmente na parte da terra, né? De ampliar a desapropriação, a aquisição de terras para assentar em torno de 100 mil famílias que nascem acampadas no Brasil. Nós temos gente há 20 anos acampado, 15, 13, 14, que no estado temos gente de 11, 9, 8 anos em acampamento, no Paraná, no Rio Grande, pelo Brasil todo. Mas não é por causa disso que nós vamos ser, digamos, oposição ao Lula. Não. Mas a gente tem a consciência que temos que defender o nosso governo, defender a democracia, a liberdade, a soberania nacional, num momento como esse, ainda mais. Mas nós, movimentos sociais, populares, organizações da classe trabalhadora, nós não podemos abrir mão do nosso papel, que é organizar o povo e fazer a pressão. Porque se não tiver a pressão social de massa também, as nossas reivindicações acabam não acontecendo. Então, nós cumprimos um duplo papel. É uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo, a gente tem que defender, garantir que temos um governo que não seja golpeado, defender a democracia, as liberdades, a soberania nacional, um projeto de país, um projeto de nação, e, ao mesmo tempo, cumprir com esse papel que eu acho que é o primordial no momento da conjuntura da luta de classes, que é esse papel nosso de organizar o povo e botar o povo em luta pelos seus direitos. Inclusive que tudo isso está garantido na própria Constituição Federal, está garantido lá na Constituição. Não estamos fazendo nada fora da lei. Então, o balanço nesse sentido, nessas últimas semanas e tal, eu vejo que é um balanço, politicamente falando, mais positivo, mais favorável para o nosso lado. Temos que saber aproveitar esse momento para fazer a luta avançar ainda mais. Acho que é a nossa grande responsabilidade histórica que a gente tem aí. E sempre lembrando, né, Gilberto, o Volney está aí, e todos que nos acompanham, que o próximo ano, o ano que vem, que está aí, né, é um ano fundamental, é um ano imprescindível, decisivo, mais ainda do que os outros até, ou a mesma coisa, no mesmo nível, que tem a eleição para presidente da República, governadores de estado, deputados federais, senadores e tal. Temos que mudar esse Congresso, temos que melhorar a nossa representatividade. Ô, Santinho, me permite só uma coisa assim, ó. O Lula falou faz algumas décadas em 300 picaretas com anel dedutor. O Congresso Nacional Brasileiro é uma vergonha. E aí eu te digo que é uma vergonha pelo seguinte, e aí nós temos que ir porque senão, assim, o governo, sabe, cobrar do governo para fazer o que ele não consegue fazer. O governo, assim, ó, se não mudar o Congresso Nacional, nós vamos perder direito ano após ano. Está dado isso. Recentemente, quase 400 deputados votaram contra aquela medida do EOF que ia atingir o 1% da sociedade. Esse é o grande debate. 1% da sociedade está representada no Congresso Nacional. 99% tem uma merrequinha lá, talvez de 100 deputados hoje no Congresso Nacional, para defender as suas pautas. E assim, ó, aí passa por uma série de temas. Essas emendas parlamentares têm que acabar com isso, e é quase impossível acabar com isso. Flávio Dino está tentando moralizar um pouco, o governo está tentando espernear. Hoje o governo foi tomado de assalto, não tem, está emparedado. Ou a gente vai para a luta, e aí acho que o plebiscito tem esse papel também, que é mostrar o povo tomar posição e passar a votar, inclusive, para parlamentares, senadores e tal, que defendem suas pautas, e não do 1%, que é isso que está acontecendo hoje. Quase
80%, eu diria, do Congresso hoje, ou mais, representa 1% da população. É inacreditável. E nós temos que mexer nisso. É verdade, é verdade. É claro, essa aí só vem piorando. A cada eleição é uma legislatura pior que a outra. O próprio Ulisses Guimarães, o velho Ulisses da Constituinte, da Constituição, perguntaram esse Congresso, doutor Ulisses, como é que esse Congresso é ruim, que era o da Constituinte. Ulisses disse, olha, aguarde o próximo. Se esse é ruim, espere o próximo. Então, só que é constatar, não basta, né, Gilberto? Não basta a gente constatar. A gente tem que descobrir um método, um jeito de levar essa conscientização para as pessoas, para o eleitor, para a eleitora, para o cidadão, para a cidadã, que ficar com raiva da política, ficar não gostando de política, eu não gosto de política, eu não sou política, eu não quero saber de política. O Bertolt Brecht, né? Famoso, o Bertolt Brecht já dizia, aquela poema dele do analfabeto político. O analfabeto político, ele é tão contra as coisas que o político é isso, político é tudo o que não presta, só que ele não se dá conta que o preço do leite, do feijão, do aluguel, da passagem de ônibus, de tudo, é decidido politicamente. Então, se nós entrega para os inimigos do povo, para os inimigos da sociedade, da classe trabalhadora, o poder de decisão, lá no Congresso Nacional, por exemplo, é a mesma coisa que aquele ditado de colocar a raposa para cuidar do galinheiro. Então, de fato, nós temos que reeleger, na minha opinião, na minha modesta maneira de ver, do MST, nós temos que fazer de tudo e mais ainda, tanto a mais, para nós reeleger Lula presidente, que eu acho que Lula vai ser candidato à reeleição, e nós temos que eleger Lula presidente para dar continuidade a essas mudanças, essas transformações, porque uma boa parte até agora do mandato do Lula tem sido utilizado para reconstruir aquilo que o outro destruiu. E ninguém fala nada disso aí. Então vamos botar os pingos em cima do i. Não falam nada que deixou o país destruído, destroçado, totalmente arrebentado, desmantelado tudo. E que isso tem um custo. Teve um custo e está tendo um custo para reconstruir, para recolocar de pé as coisas, o país e tal. E está acontecendo. Claro que ainda falta muito. E também essa do Congresso. Então vamos ver se dessa vez a gente consegue ser mais proativo, inclusive nós dos movimentos sociais populares, para aumentar a nossa representação. No caso do campo, a coisa é absurda. Eles são 300 mil, os ditos ruralistas. A classe dele é uns 300 mil, que é no Brasil todo. Eles têm 250 deputados federais. Nós somos 5, 6 milhões, que é a reforma agrária, agricultura familiar, tudo. Povo das águas, da floresta, somos mais de 6 milhões. Temos lá 40 representantes, 30, 40, e olha lá. Então, a disparidade é muito grande. E a própria legislação, a lei eleitoral, que havia uma reforma política desse país, que está sendo postergada. O problema é que se fizer uma reforma agora, vai acabar de vez com a legislação, né? Hoje o cenário é muito, entendeu? Eu sei, mas não é uma reforma política que tem que ser feita pelos parlamentares. Uma reforma política, ao nosso ver, tem que ter a participação da sociedade. A sociedade tem que participar, de baixo para cima, que faz parte de um dos pontos da nossa luta pela construção de um projeto popular para o país. Um projeto popular para o país tem de ser uma construção coletiva. Os movimentos jogam um papel imprescindível e fundamental. Só que são tantas demandas, são tantas necessidades, são tantas aflições e flagelos que o nosso povo passa todo dia, que às vezes se perde de vista o projeto maior. Mas os dirigentes, os militantes, nós não podemos perder de vista o projeto maior, que é esse projeto popular, senão e a luta pelo socialismo também, a luta pela transformação da sociedade. Nós temos de colocar, ou vamos ficar a vida inteira sendo massacrado, espoliado, nessa barbárie
nessa barbárie quase que generalizada que o capitalismo gera nos dias atuais diante da sua crise estrutural. Então, a bandeira do socialismo é fundamental nós retomar, na esquerda, a luta pelo socialismo. Tem gente que esqueceu da luta pelo socialismo. Nós não esquecemos. Até o Papa, o saudoso, falecido Papa Francisco, tinha anunciado que o mundo precisa de construir uma sociedade pós-capitalista. Ele diz, pós-capitalismo o quê? É o socialismo. Pode botar outro nome, nova sociedade, né? Sem problema nenhum o nome. É centrada no humanismo, na distribuição social de renda. Um ecossocialismo ligado com a questão ambiental, com a defesa do planeta, com o cuidado do planeta Terra, da natureza, dos seres humanos. Esse padrão de consumo que está aí vai destruir o planeta, não. Mas o ser humano corre o risco de desaparecer. Não é brincadeira, essa crise climática toda que está aí, né? Essa crise climática, essa emergência climática. A culpa é do capitalismo, não é de Jesus Cristo, não é de Deus, não é uma questão do acaso, sorte. Uns têm sorte, outros é o capitalismo. E quanto mais em crise estrutural, mais violento, mais agressivo, mais terrível esse capitalismo fica. Então, nós dos movimentos sociais, nós temos que colocar para a classe trabalhadora essa conscientização, porque se nós não fizermos essa parte, Gilberto, né, Valnei, e todos que nos acompanham, se nós não fizermos esse trabalho político de formação, como é que a classe trabalhadora vai evoluir? Não vai evoluir. Então, Santinho, mostrando aqui, ó. É isso. Eu acho que a gente está chegando no final aí pelo tempo, mas eu queria colocar o seguinte, antes de fazer o teu comentário final, aqui, ó. Onde você encontrar esse cartaz, nas praças aí, enfim, em ambientes, em entidades sindicais, enfim, no meio da rua, né, nos diversos sindicatos, nosso Sintesp, sindicatos bancários, enfim, mas do estado todo, nós estamos falando aqui para um espaço mais amplo, né? Vote aqui. Você é a favor de redução da jornada de trabalho sem redução salarial e pelo fim da escala 6x1, que as pessoas terem mais do que um dia por semana de folga, né? Mais do que o domingo. Né? A gente tem que evoluir para esse processo, é urgente. O direito, né? Direito ao descanso. Sagrado. Quem ganha mais de 50 mil reais pague mais impostos para que quem recebe até 5 mil não pague imposto de renda. É isso. E esta é a grande briga que foi o enfrentamento com o ministro Haddad, né? A tentativa de desgaste do Haddad é isso, é tentar taxar quem ganha 50 mil reais por mês, 600 mil reais por ano e não paga imposto nenhum. Isso. É isso. Enquanto você, professor, trabalhador de qualquer área, né, quem não tem carteira assinada, então pior ainda, paga muito imposto. Esse povo, né, tem que pagar imposto também, e não paga hoje, né? Tem uma proposta no Congresso Nacional que é cobrar só a partir de quem ganha mais de 150 mil, que é do Ciro Nogueira, senador da República, picareta do Piauí, né? Ele quer que só quem ganha mais de 150 mil reais por mês é que passe a ser cobrado. Quer dizer, ficaria de 50 a 100 mil a 150 mil isento como está hoje. Isso é uma vergonha. Um país que não olha para isso. É por isso que o povo está se levantando, Santinho, e é nisso que nós temos que focar. Cobrar de quem tem dinheiro e não paga e aliviar para quem ganha menos e está pagando imposto e sustenta esse Brasil. Bom, pessoal, então, está aqui, ó, o nosso foco agora dos movimentos sociais, populares, organizações da nossa classe trabalhadora, o foco agora desse mês de julho até 7 de setembro, a nossa prioridade zero é o plebiscito. Então, eu queria fazer um chamamento de coração mesmo, uma conclamação a toda a companheirada. Organize a urna, organize o material, reúna as pessoas, e mais do que o voto... Na igreja, na comunidade. Na igreja, nas igrejas, nas comunidades, em todos os espaços. O principal é o trabalho de base. O principal é o diálogo com as pessoas. O voto é uma consequência. O voto aqui, claro que a gente quer juntar, recolher milhões de votos, pelo menos 10 milhões, eu acho que nós vamos passar dos 10 milhões. E é bom lembrar que nós fizemos o plebiscito popular da dívida externa, já temos tradição, temos
temos tradição, isso aí foi juntado 10 milhões, da luta contra a área do livre comércio das Américas, a ALCA, que nós sepultamos e enterramos, nós juntamos 11 milhões ou 12 milhões de votos. Contra a privatização da Vale do Rio Doce, fizemos também o plebiscito, deu 3 milhões, quase 4 milhões. Fizemos aquele do desarmamento. Então, Mas esse aqui, Santinho, é o que mais pega na pele das pessoas, e acho que tem condições de ir além, porque esse mas eu ia concluir nesse sentido, que eu acho que aqui cada um teve o seu papel. Estou falando que nós temos tradição, temos experiência de como fazer. Então, esse aqui, o plebiscito popular, com esses temas, é a pauta da classe trabalhadora. É a pauta da classe trabalhadora. Agora nós colocamos a pauta dos trabalhadores, das trabalhadoras, na ordem do dia. E por isso que a burguesia reagiu negativamente. Então, isso é bom quando eles reagem contra, é sinal que essa luta que nós estamos propondo está incomodando os interesses deles. Então, fica, Gilberto, aqui o agradecimento pelo espaço, e esse chamamento, mais uma vez, vamos arregaçar as mangas, companheirada, vamos fazer a nossa parte, porque a nossa parte só nós podemos fazer. Só nós podemos fazer. Um abraço a todos e a todas. E muito obrigado pela oportunidade, Gilberto. Valeu, Santinho, muito obrigado. Santinho é um histórico guerreiro aqui em Santa Catarina. Vá lá, vote no plebiscito, participe, entre em contato com a sua entidade, sindicato, igreja, comunidade, associação de moradores, enfim, vamos organizar esse trabalho para a gente ampliar a urna, buscar a urna, pegar as assinaturas, fazer a votação para a gente ampliar isso, tá certo? Queria agradecer a todo mundo que esteve conosco neste programa. Curta, comente, compartilhe esse link com outras pessoas para a gente alcançar mais gente com esse debate. E se você não está inscrito no canal Del Pozo Informação e Debate, se inscreve aí para ampliar o nosso alcance e a gente ir mais longe. Valeu, um abraço, até mais. Obrigado, Santinho. Valeu. Tamo junto.